quarta-feira da 7ª semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Salve Maria, aleluia. Bem, esta semana é tão importante, a semana da Ascensão de Cristo. A grande conclusão da Páscoa. Na verdade, a Páscoa se conclui primeiramente com o retorno do Filho ao Pai unigênito na comunhão do Espírito Santo. Nesta condição, ele que não é um profeta, ele que não tem sua obra avaliada como uma obra de preparação, ele que é a obra de Deus. No Evangelho de São João, permanentemente, Jesus disse: creiam na obra que eu realizei, porque é obra do Pai, é obra que o Pai me entregou. Por isso é obra definitiva, escatológica. Não há mais nada que possa ser feito, ou dito, ou revelado, manifestado depois que Jesus ressuscitou e voltou à direita do Pai. E nós vimos no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, a conclusão do seu Evangelho, como tudo é posto de modo tão claro, o poder sobre todas as coisas, o cumprimento da sua ordem de ir ao encontro de todas as nações, ensinando-lhes e batizando-os com o batismo trinitário, e a asseguração de que ele estará sempre com a igreja até o fim dos tempos. Ouçamos hoje, nesta quarta-feira, a primeira leitura, que é a descrição de São Lucas, no capítulo 1, versículos 1 a 11, da Ascensão. No meu primeiro livro, o Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava à mesa com eles, mandou que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, no qual disse ele: me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido para começaram a perguntar: Senhor, é agora que restaurarás o reino de Israel? E respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou em sua autoridade. Mas recebereis a força do Espírito, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isso, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu os seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco que disseram: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Bem, aqui está a grande narração de São Lucas sobre os dias conclusivos de Jesus na terra. São muitos os elementos. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para este prólogo que vincula Atos dos Apóstolos ao Evangelho de São Lucas. Porque no início do Evangelho de São Lucas, ele se dirige a este Teófilo e chama o seu Evangelho de primeiro livro. E diz que esse primeiro livro estão as coisas narradas que Jesus fez e ensinou, até o dia em que subiu aos céus. Aí começa a igreja, em plena continuidade com Cristo, é a igreja que nos evangelhos é chamada a ir, anunciar, pregar e celebrar o batismo. Bem, tratam-se de momentos é muito bonito isso, de instruções aos apóstolos. Então, bom lembrar os bispos sempre que eles já sabem que o que eles ensinam são instruções do Cristo. Eu não repito sem nenhuma vontade de ser irreverente, eu não tenho nenhum interesse
nas opiniões pessoais e políticas estéticas dos bispos, nenhuma, como presbítero. O que eu devo ater-me é a doutrina que eles ensinam, corretamente. Aí eu tenho que me ater, porque também eu tenho que me ater à doutrina dos apóstolos, para que, como presbítero, eu ensine. E isso eu tenho muitos meios, né? A Sagrada Escritura e toda a tradição estão aí para corroborar o que ensinamos. E nós sabemos que ensinamos o correto quando aqueles que acolhem o que ensinamos salvam-se. A doutrina é falsa quando ela gera conclusões errôneas, sejam as heresias, sejam maus costumes, sejam o apoio a ideologias. Por mais que elas queiram ser assemelhadas ao Evangelho, ideologias são ideologias, Evangelho é Evangelho. E diz o Concílio Vaticano II que os fiéis têm direito de alimentar-se das palavras sábias e nutritivas dos presbíteros. Por isso, Jesus deixou instruções. Sabe o manual? A igreja não é uma geringonça que eu mexo com a minha cabeça. Às vezes, alguns teólogos, e alertou Bento XVI na instrução sobre o papel do teólogo na igreja, não é alguém que deve usar a igreja sem ler o manual. Seu pároco não deve decidir a missa sem ler o manual, o missal. Cada vez vemos mais interferência da razão humana sobre a religião, de modo que deve ser dito religiosamente só aquilo que é capaz de ser ouvido. Então alguns acham que não podemos mais pregar o básico. Outro dia um artistazinho de segunda linha foi à delegacia para dizer que o padre estava cometendo um crime ao afirmar o básico. Deus criou homem e mulher, os uniu para que procriassem. É uma verdade básica, que nenhum padre pode deixar de afirmar, seja numa igreja, numa missa, seja numa palestra, seja num comentário numa rede social, é nosso dever. E quando o tal Ministério Público resolve transformar isso em crime é impedir, e é isso que está sendo feito no Brasil, impedir um conceito constitucional, que é a liberdade de expressão religiosa. Que o artistazinha fosse lá, ok. Que o Ministério Público aceite, não, ok. Não, ok. O máximo que você pode dizer é que o artista discorda da igreja. Bem, isso ele tem direito. Agora, mais do que isso, não. Discordar da igreja não nos incomoda. Sempre houve quem discordasse, há quem discorde, quem discordará. Mas isso não vai nos impedir, ao contrário, de afirmar o que cremos. Dito isso, ainda os apóstolos tentando comandar o jogo, dizendo, não, mas quando é que vai ser, como é que vai ser? Não existe. Não, Jesus disse, não é da vossa competência as coisas que estão na autoridade do Pai. É um fora bem dado a eles e a nós, quando queremos imaginar que podemos interferir nos cursos das definições divinas. Pelo contrário, nós fomos assegurados por Cristo, na linguagem do Evangelho de São Mateus, que Ele estaria conosco sempre, todos os dias, até o fim dos tempos. E que compete ao Pai, quando, como, onde e quem, porque trata-se da fonte. Depois os apóstolos veem Jesus se tornar invisível aos seus olhos. É o início da experiência e do regime sacramental. Não experimentaremos mais Jesus como experimentaram os apóstolos, pelas ruas da Galileia, pelas noites de luar, dentro do barco ouvindo suas palavras, vendo seus milagres, fugindo da cruz e encontrando-se com ele durante os dias pascais. Nós agora o encontramos como os discípulos, em parte, os discípulos de Emaús, no sacramento da Eucaristia,
na igreja, porque na verdade os 7 sacramentos, a começar pelo batismo, são presença eficaz de Cristo na vida humana, transformando-a, redimindo-a, santificando-a, nutrindo-a, instruindo-a, são tantas as funções do sacramento. Mas o centro dos sacramentos, diz o Concílio Vaticano II, a Eucaristia, é o ápice e o cume dos sacramentos. No domingo, Eucaristia e domingo estão vinculadas. Lá está Cristo ressuscitado. Por isso, domingo passado, aliás, retrasado, tão bonito quando, na primeira carta de São Pedro, ele diz: venerai Cristo nos vossos corações. Dito isso, é preciso prosseguir. Mais do que olhar para o céu, e é importante lembrar que para lá iremos também, é preciso esperar seu retorno. Já na ascensão, recebemos a promessa da parousia. Aquele que foi elevado está à direita do Pai, voltará.